difícil, né? Ter empresa própria é difícil. Você captar cliente, você... É, coisas aleatórias que estamos falando aqui, tá, gente? Meu áudio ligou e... Oi, professora. Oi. É aqui perto? Ah, meu Deus, ah, agora meu marido que vai, não sei. Bom, vou voltar a compartilhar. É porque eu moro na Cássias, então indo para a Cássias para lá é longe. Eu acho que ele vai na primeira que é melhor, que é melhorzinha, sabe? Anda um pouquinho. É, para isso, né? Fala com ele agora. Você tem que comprar na próxima, porque não trabalha lá. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Beleza. Sim. Bom, então vamos voltar, tá? Agora, nós vamos falar então do crescimento e o distúrbio aí celulares, né? Crescimento celular é a multiplicação celular. Eu falei que as nossas células estão sempre multiplicando. E é indispensável durante o desenvolvimento e para a reposição de células dos seres vivos. Já a diferenciação é a especialização morfológica e funcional da célula. Então, é quando eu tenho uma alteração no funcionamento celular. Ou seja, são células especiais, diferentes. Ok? Então, crescimento vai ser a multiplicação celular e diferenciação é quando essas células são diferentes, especiais na sua forma ou função. Toda célula e toda a população celular, tecidos, órgãos, organismos, né, se acham sob controle, exercido pela própria célula e pelo organismo como um todo. Em condições normais, ritmos e velocidades de crescimento são balanceados através dos mecanismos homeostáticos, ou seja, o equilíbrio celular, que não permitem multiplicações nem superior nem inferior à necessidade dos órgãos e do organismo. Então, seu crescimento em condições normais, elas vão ser de acordo com a necessidade, nem superior, nem inferior à necessidade do órgão. Quando a gente tem alguma alteração, uma ruptura nesse mecanismo de controle aí dessas células, a gente vai levar a uma modificação do ritmo de crescimento. Que vai ser, às vezes, por uma resposta adaptativa do organismo. Ok?
Então, as minhas células, elas se multiplicam dentro ali do seu ritmo, que elas entendem necessários, tá? Elas entendem, né? Cada célula vai se multiplicar por um ritmo de acordo com cada órgão, de acordo com cada tecido, tá? Com cada função, vai ter um ritmo ali para multiplicação celular. Quando às vezes a gente tem uma alteração nesse ritmo de multiplicação celular, pode ser devido a uma resposta adaptativa. Ou seja, meu organismo está passando por algum processo e eu preciso adaptar aquilo ali. Ok? Nós temos, então isso é crescimento celular, ficou claro? Então, crescimento celular, ótimo. Crescimento celular vai ser a multiplicação das células em tempo necessário, fisiológico ali, para a célula. Agora, a gente tem algumas diferenciações celulares, tá? Algumas alterações aí nesse crescimento, nessa diferenciação. E vão ser essas daqui. No livro de vocês, da mesma forma que eu listei aquela primeira parte, eu listei essa também. Tá? No livro de vocês vai estar só o título, aí eu listei tudo. Então, a gente tem a hipertrofia, atrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia. Dentro da displasia, a gente vai ter a genesia, aplasia e hipoplasia. Dentro da displasia, tá? E a gente tem a neoplasia. E dentro da neoplasia, o livro vai trazer para vocês as características dessas neoplasias. Cápsula, crescimento, morfologia, mitose, antigenicida e metástase. Tudo isso aqui é relacionado à neoplasia. Tá ok? Eu quis trazer assim, porque na hora que você vai lendo, você vai ficando confuso, tipo, e às vezes você pode achar que a cápsula é um distúrbio ali específico, tá? Uma nomenclatura de um distúrbio, ok? Na verdade, a cápsula vai ser um distúrbio do crescimento, mas relacionado à neoplasia. Então, vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar até alguns termos, como, por exemplo, a hipertrofia, né? Então, ó, hipertrofia. Hiper é muito. Trofia é... Não sei como eu vou explicar trofia. Trofia. Vamos ver aqui. Eu não sei como que eu vou explicar trofia, mas a gente pode falar de aumento, de tamanho, tá? Então, olha só, é o aumento de quantidade ali, melhor. Essa é a quantidade de células, do constituinte e das funções celulares. Então, hiper é muito, então vai ser o aumento da quantidade e das funções celulares. Provoca, então, o aumento das células, ou seja, o meu órgão, o meu tecido aumenta de tamanho. Pode ser fisiológico, por exemplo, na gestação. Na gestação, a gente vai ver isso em anatomia, mas o meu útero, ele é um músculo, tá ok? Quando está ali desenvolvendo o bebê, ele vai aumentando de tamanho. Então, eu vou tendo um aumento da quantidade de células do meu útero para o meu bebê desenvolver. Se eu não tivesse essa hipertrofia muscular do útero fisiológica, à medida que o meu bebê fosse desenvolvendo, eu ia estourar o meu útero. Tá? Então, isso é um aumento, uma hipertrofia fisiológica, natural. Como eu posso ter também uma hipertrofia patológica?
Como, por exemplo, a cardiomegalia, que é o aumento da musculatura cardíaca por alguma lesão de válvula ou uma doença de Chagas, por exemplo, que aumenta essa musculatura cardíaca, tá? Então, pode ser fisiológica ou patologia. Então, hipertrofia vai ser o aumento dessa quantidade de células e funções, ou seja, o aumento das células do meu órgão. Se eu aumento célula, meu órgão é composto por células, é o aumento do órgão. Claro isso? Claro, pessoal, de casa? Sim. Tá. Aí eu tenho também a atrofia, que vai ser o inverso. Então, a atrofia é a redução desse tamanho, dessa funcionalidade dessa célula. Como, por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente, fica muito tempo de cama. E aí, para de utilizar a musculatura das pernas. E aí, aquela perna fica aquela perna magrinha, com pouco músculo, fraca, a pessoa não consegue ficar em pé de novo e tem que fazer uma fisioterapia. Por quê? Porque foi um desuso. Diminuição do surgimento sanguíneo, insuficiência de nutrientes, o envelhecimento e compressão, tá? Então, tudo isso vão ser causas que podem diminuir ali o tamanho e a funcionalidade das minhas células. Isso, o fato de ficar... Exatamente, Tatiele. O fato de ficar muito tempo deitado, a pessoa ela não fortalece aquele músculo, consequentemente, eu vou ter uma atrofia muscular. Ok? Muito tempo sem fazer uma pessoa que malha. Ela malha, ela está estimulando aquele músculo. Eu vou ter uma hipertrofia muscular. Parei de malhar, o músculo vai diminuindo. Então, eu vou tendo uma atrofia porque eu parei de estimular aquelas células musculares. Em casos de patologia, se eu não uso, aquilo ali pode levar a uma fraqueza e eu não conseguir nem sustentar o meu corpo, porque vocês vão ver que o músculo faz parte de um sistema locomotor, para a gente se locomover. Então, se eu não trabalho essas células musculares, essa célula muscular vai parando de produzir, porque o organismo pensa assim, para que eu vou... Não é ele que regula essa multiplicação celular? Então, para que eu vou ficar multiplicando se não é utilizado? Vou fazer o básico necessário aqui. Entendeu? Necessário para quê? Para que ela está passando naquele momento. O que ela está fazendo naquele momento? Vai ficar deitada? Então, aquela massa muscular ali funciona. Preciso andar, eu preciso passar por uma fisioterapia que vai fazer o quê? Movimentos gradativos para fortalecer essa musculatura para eu conseguir voltar a sustentar. Ok? Isso, por isso que quando estamos na academia ganhamos massa e quando ficamos muito tempo sem ir, perdemos a massa. Ou não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tá? Por isso que quando a gente está aí, mas aí a gente ganha a massa magra, que a gente fala que é a massa muscular ali. Quando a gente não está na academia, a gente pode até às vezes continuar com o mesmo peso de ir ou não ir para uma academia, a gente pode continuar com o mesmo peso. Mas a massa que eu ganho em uma academia é uma massa muscular. Eu perco a gordura e ganho células musculares. Então, eu perco células adiposas e ganho células musculares. Deixo de ir para a academia, eu perco células musculares e posso ganhar células de gordura. Ok? Professora, me tira uma dúvida que eu estava lendo aqui das lesões, como assim? Existe dois mecanismos de morte celular?
Como assim? É porque a gente pode, a célula ela pode morrer por dois motivos. Ou por uma autodestruição celular, ficou velho e vai morrer, ou porque ela teve uma patologia. Tá? Então, eu tive uma doença, ela não conseguiu se adaptar a essa alteração e evoluiu à morte. Então, são as duas formas de uma célula evoluir para a morte. Ou porque ela ficou velha. A gente não morre, não tem duas formas da gente morrer. A gente morre ou de velhice, ou porque a gente pegou uma doença. E aí o corpo morreu. Então, no caso, por exemplo, se uma pessoa desenvolver uma doença, dependendo, ataca a célula e a célula não aguenta, e por isso que a pessoa morre? Isso, Ah, tá, entendi. entendeu? Entendi. Ou Obrigada, professora. nada, ou a pessoa vai morrer porque já chegou a época, o organismo já não está conseguindo mais aguentar o normal ali. Velhice, tá? Isso é de grosso modo, tá? Mas isso vai acontecer em todos os órgãos, as células ali. Pode não, a pessoa pode pegar uma doença e ter, por exemplo, a morte somente de um órgão, um rim, por exemplo. Mas ela vai viver, mas o rim dela já não vive mais. Cirrose hepática é a necrose do fígado. Então, no caso, assim, Oi. se você falou que, no caso, ela pode estar viva e o rins não está funcionando, então, no caso, ela vai estar aqui praticamente vegetando? Não, porque ela tem dois rins. Concorda? Um pode estar funcionando, o outro não, mas ela vai ter que fazer, por exemplo, uma diálise para substituir a função desse rim, ou um transplante, entendeu? Para ela conseguir sobreviver. Se ela não fizer isso, ela vai morrer. Porque as outras células Entendi. precisam dessa funcionalidade desse rim. E me explica outra coisa, professora. Por exemplo, igual você falou que existe duas mortes. Aí, no caso, se a e, por exemplo, se for uma pessoa saudável que no longo da vida não desenvolver, por exemplo, uma doença nenhuma, aí ela pode morrer, ela morre naturalmente? E isso é a morte natural que eles falam. Aí as próprias células vão ficando velhas e não vão conseguindo mais. Gente, até por mais que a gente não faça exercício físico, a gente não faça nada, o nosso corpo precisa de uma energia básica para respirar, para o coração bater, para pensar, tá? E aí, com o passar do tempo, até essa funcionalidade desse básico vai ficando difícil para essas células que estão envelhecidas. É só você pensar no processo natural da vida mesmo do idoso. E aí a pessoa vai entrar naquela morte natural, entendeu, Vanessa? Entendi. Mas aí, o que que ela vai colocar no laudo, então, por exemplo, aquela pessoa não tinha doença, não Morte tinha nada, era uma pessoa que cuidava da. Provavelmente, essa morte natural vai ser por uma morte cardíaca. Parada cardíaca. 90%. Entendi, Entendeu? E aí, porque entendi. se as células do coração começam a parar de bater ali, porque não conseguir bater mais direito, vai faltar oxigênio para todos os outros órgãos, morte do tecido geral. Ah, tá, entendi. Tá Ficou bem bom? explicado. Mas Tá é a bom, morte natural. Aí, geralmente, tá. é aquela pessoa que morre dormindo, né? Quando a gente dorme, vocês entenderam? A gente entra num estado de diminuição de atividade do corpo. Meu corpo fica todo em repouso. E aí, esse repouso, às vezes, leva as células a pararem de funcionar, morte natural. Já fiz chamada? Não, fiz não. Ah, tá, entendi. Bom, podemos passar aqui, então, esses dois aqui também ficou claro? Ótimo. Agora a gente tem a hiperplasia. A hiperplasia vai ser o aumento de números de células, ou seja, proliferação celular, porém conserva o caráter morfofuncional das células.
retirando o estímulo e proliferação cessa. Ou seja, eu vou ter um aumento de proliferação celular, mas o formato ali do meu tecido, do meu órgão, permanece. Eu não tenho um aumento do coração, mas eu tenho um aumento de uma produção celular em um determinado. Por exemplo, útero, tá? Se eu tiver um aumento de células ali no meu útero, e meu útero não vai aumentar de tamanho, só em um local eu vou ter um mioma, por exemplo. Mas o meu útero não está aumentando de tamanho. Só em um local que eu tenho uma proliferação celular. Ou seja, é um aumento benigno de um tecido devido à multiplicação de células que o compõem. Ok? Mas ele não muda ali o formato, a funcionalidade, tá? Então, onde que dá ai, como é que chama aquele negócio que dá no útero? O O mioma, gente, geral, mioma? ele é benigno, tá? Então, a hiperplasia, a diferença da hiperplasia para hipertrofia é que eu tenho a quantidade e a função na hipertrofia. Então, eu aumento o músculo, eu fico mais forte. Já na hiperplasia, eu aumento a quantidade da célula, mas eu não fico forte. É tipo a bomba. Pessoa que toma bomba. Ela aumenta o músculo, as células musculares, mas ela não fica forte. É aquele falso, só se define. É aquele falso forte. Tem tratamento, tá, Patié? Geralmente, a multiplicação dessas células podem ser controladas através de hormônios. Ah, gente, como que dá o mioma? Aí a gente vai entrar em outra matéria, mas entendem que o mioma ele vai ser, pode ser por várias causas, pode ser por tabagismo, por hormônio, que vai aumentar a proliferação celular. Tem várias causas, tá? Então, hiperplasia, eu aumento células, mas não aumento, só conserva a forma e a função. Metaplasia pode ser definida como processo pelo qual uma célula ou um tecido perdem suas características específicas e adquirem outras. Então, eu perco a minha função, mas vou adquirir uma outra função. É uma alteração reversível quando uma célula adulta é substituída por outro tipo celular, tá? Então, a metaplasia, não estou conseguindo pensar em um exemplo aqui, deixa eu tentar achar um exemplo. Estou pensando como que eu vou explicar esse exemplo, porque é bem complexo. Vou falar de grosso modo, tá? Para ver se vocês conseguem entender. É como se as células elas quisessem meio que se adaptar àquela situação ali. Então, por exemplo, é...
Como se, por exemplo, meu esôfago, ele tem células, ele é composto por células, tá? Meu trato respiratório, vamos para o trato respiratório. O trato respiratório de uma pessoa que não fuma é diferente de um trato respiratório de uma pessoa que fuma, tá? Então, quando a gente tem o contato com esse cigarro, com essa fumaça, as células do meu trato respiratório vai perder as suas características e vai adquirir outras. Então, ela vai a característica, não a função. Tá ok? Para quê? Para tentar conseguir fazer a sua função, que é fazer a hematose, para fazer a transferência desse ar ali. Então, não sei se eu consegui explicar, não sei se vocês conseguiram entender, mas eu mudo a característica da minha célula, não a minha função. Ou seja, na hora que eu vou olhar no microscópio, eu consigo ver aquela célula do meu trato respiratório alterado devido ao cigarro, devido à fumaça, que tentou se adaptar àquilo ali para conseguir fazer a sua função, que é a troca gasosa. Tá? Então, ele muda a característica, é porque o epitélio é estratificado e passa para não estratificado. É isso, por isso que eu não sabia como que eu ia explicar isso para vocês, porque isso só vai dar para ver a olho de microscópio. Mas ele muda sua aparência ali para conseguir se adaptar. Ficou claro? Deu pra... Muda a estrutura, professora? Oi? Ele muda a estrutura? Isso. Tá? As características específicas para aquele tecido ali. Porque cada... Oi? Uma redução de estômago não inclui isso, porque a gente corta um pedaço do estômago. Então, a gente tira ele bem manual, entendeu? Aquela célula que permaneceu, ela não vai se adaptar, ela vai permanecer daquele jeito, entendeu? Mas talvez do intestino pode ser que ocorra quando a gente faz uma redução do estômago, entendeu? Então, assim, é muito difícil de falar onde exatamente vai acontecer. O que me veio foi só essa da fumaça mesmo ali. Que eu mudo a característica, mas essa característica a gente só vai conseguir ver quando a gente faz ali uma biópsia, tá? Ou vai ver ali no microscópio que tem aquela alteração celular, mas vai continuar funcionando ali, tá? Ok? Displasia. A displasia consiste em modificações ou situações em que o transtorno do processo de diferenciação não permite a maturação da célula. Ou seja, a minha célula ela não vai amadurecer. Na vida a gente não cresce, amadurece, morre. Então, a displasia é quando eu tenho alguma alteração que não vai deixar a minha célula amadurecer. Ou vai fazer parar em um nível inferior à da célula que originou ela. É a célula mãe. Isso aqui não tem na apostila, tá? É o desenvolvimento anormal dos tecidos, que pode ser leve, moderada ou grave, e que evolui problemas de multiplicações e anormalidade celular. Pode ser classificada como agenesia, aplasia ou hipoplasia. Então, é quando eu tenho a minha multiplicação celular, porém, essa célula, quando ela se desenvolve, ela não chega no nível da mãe. Então, ela não vai amadurecer. Ela para ali no processo evolutivo.
Ok? Agenesia. A agenesia vai ser a atrofia. O que é a atrofia, gente? Que a gente viu aqui, ó. Redução do tamanho da função celular. Então, ela vai ser a atrofia, ou seja, a redução do órgão ou tecido por parada do desenvolvimento na fase embrionária. Ou seja, a ausência ali na formação de um feto, por exemplo. Ok? A agenesia, a característica dela vai ser aqui, ó, na fase embrionária, tá? Então, eu tenho uma diminuição da produção celular na fase embrionária, ou seja, uma ausência na formação. Logo, leva a uma alteração ali de formação do bebê. Pode levar a várias patologias. Por exemplo, microcefalia. As células do meu sistema nervoso central param ali de desenvolver, não desenvolvem na minha fase embrionária, e eu tenho uma microcefalia. Ok? Aplasia. O desenvolvimento imperfeito ou incompleto de qualquer órgão. É a ausência da proliferação. Então, é quando, por exemplo, eu vou... Pode ser, e isso pode ser tanto na gestação, quanto, tá? Vai ser o desenvolvimento imperfeito ou incompleto. Então, é quando, por exemplo, eu tenho um parto prematuro e o bebê ainda não terminou de desenvolver seu sistema respiratório. Tá? Ou tá ali imperfeito. Ele precisa melhorar, aperfeiçoar ali. Isso. Né? Aí não dá tempo dele desenvolver ali. Então, assim, as células, elas vão ter uma ausência da proliferação. A gente tem que esperar aquele sistema respiratório nascer. Isso, que às vezes fica entubada. Por que ela está entubada? Porque o meu sistema respiratório está incompleto ali ainda. Ele não terminou de desenvolver. Ok? E a hipoplasia já é um desenvolvimento defeituoso. Desenvolve, mas desenvolve com defeito de um órgão ali, um tecido. Por diminuição de números de células. Então, as células não são suficientes. Menos grave do que a aplasia, corresponde a situações congênitas. Congênitas, tá? Que é, então, a diminuição da proliferação. A aplasia é a ausência da proliferação. Aqui eu tenho a multiplicação celular, mas eu tenho pouca multiplicação celular. Hipoplasia, vou te dar um exemplo. Isso aí vocês acham que vai gravar. Não tem aquelas mulheres que têm muito peito, aquelas mulheres que têm pouco peito? As mulheres que têm quase glândula mamária nenhuma, que é aquelas mais retas, elas têm uma hipoplasia mamária, ou seja, pouca glândula mamária. As mulheres que têm muitos seios, ela tem uma hiperplasia mamária. Tá? Não é defeito, né? Fica parecendo agora que tem pouco peito, tem um defeito, mas é só para vocês entenderem. Não chega a ser um defeito, é no caso incompleto. Nesse caso da hipoplasia, tá? Ok. Beleza, vou interromper porque a gente vai cair, nós vamos entrar no mesmo link, tá bom, pessoal? Ok.